Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aqui começar mais uma live e hoje a gente vai falar sobre abordagem, algumas maneiras, algumas técnicas de abordagem de venda para que você tenha mais sucesso aí na captação dos seus clientes e principalmente no que diz respeito a você ser um pouco mais assertivo em vendas, né? Então a ideia hoje... Só um momento aqui, só parar a música. A ideia hoje é a gente falar sobre abordagem, né? É importante a gente entender que para você ter uma abordagem eficiente, você precisa desenvolver 3 elementos. Se você não tiver desenvolvido esses 3 elementos, possivelmente a sua abordagem aí ela vai continuar pouco eficaz, né? Digamos assim. Então hoje a gente vai falar sobre os 3 elementos que são poderosos aí na hora de você ter uma boa abordagem em vendas. Mas antes da gente começar, pessoal, queria fazer um pedido aqui para você. Se você conhece alguém que trabalha com vendas, alguém que gostaria de receber conteúdo aqui gratuito para melhorar o seu atendimento, para melhorar a sua performance, clica nesse aviãozinho, nessa setinha aqui embaixo e dispara aí para os seus amigos da área comercial para que eles também tenham a oportunidade aí de se desenvolverem na parte de vendas. Outro recado rápido é que todas as lives que a gente faz aqui no meu Instagram, elas ficam editadas e compactadas no meu canal do YouTube. Se você não conhece ainda, clica lá no YouTube, Anderson Freire Sales League, Anderson Freire Sales League. Clica lá, acompanha, fortalece esse canal, que em breve eu quero que ele se torne aí um ponto focal para que a gente tenha sucesso dentro da área comercial, um ponto focal para quem trabalha com vendas. E é isso aí, galera, vamos lá, vamos falar sobre abordagem hoje. Ao longo dos anos, eu percebi que quem trabalha com vendas, de fato, quem gosta da área comercial, quem trabalha com vendas por paixão, por vocação, desenvolve técnicas próprias de abordagem, técnicas poderosas que vão ajudando aí ao longo da jornada. Só que para que você desenvolva alguma técnica, para que você de fato consiga melhorar a sua abordagem, você precisa praticar 3 elementos que são fundamentais para que você tenha aí uma abordagem mais eficaz, uma abordagem mais assertiva, digamos assim, né? Primeira coisa, você precisa ser uma pessoa inconformada. Eu gosto muito dessa palavra. Eu trabalho com vendas, eu sou um vendedor e eu sou muito inconformado com o dia a dia, com a rotina comercial. Porque vê se você concorda comigo. Se você não for inconformado, você vai acabar aceitando certas coisas na área comercial que não fazem bem. Como, por exemplo, se você trabalha com vendas, eu sei que você não vai vender todos os dias. Correto? Você não vende todos os dias. Principalmente se você tem uma venda consultiva, principalmente se você tem uma venda que ela precisa ser mais trabalhada. Então, é comum que você não venda todos os dias. Ou você que é do comércio, que é do varejo, nem sempre você tem um dia positivo de vendas. É comum, mas sabe o que não é normal? Você ser conformado com isso, né? Você precisa desenvolver um sentimento de inconformismo para que você no dia seguinte faça alguma coisa diferente dentro do seu processo de abordagem. Porque a venda, né, uma venda ativa, eu não estou falando de uma venda receptiva, uma venda ativa, ela depende de uma ação tua para acontecer. Você precisa abordar o seu cliente, seja através de rede social, seja através da internet, seja através de visita externa, seja através do telefone. Eu não sei quais são os meios que você utiliza para captar os seus clientes, mas todo cliente, para se tornar uma venda, ele precisa ser abordado. Ele precisa ter ali o primeiro contato com o profissional de vendas. E é muito comum vendedores que não são inconformados, né, que não têm esse senso de inconformismo, ter dias repetitivos no que diz respeito à abordagem. Vou dar um exemplo muito simples. Você trabalha com qualquer produto ou serviço, você já tem ali os seus modus operandis, ou seja, você já tem um script, você já tem um roteiro padrão e todos os dias você vai lá e faz a mesma coisa. Todos os dias você vai lá e coloca a mesma abordagem em jogo. Todos os dias você vai lá e aborda esses clientes da mesma forma. Chega uma hora que isso fica um pouco automático.
Você nem percebe que você tá ali abordando 10, 15, 20. Chega no final do dia, você fala, caramba, hoje eu fui produtivo. Hoje eu consegui falar com 50 clientes. Hoje eu consegui prospectar aí 30 clientes. Só que se você falou com 50 clientes ou com 30 clientes do mesmo jeito, com a mesma abordagem e não teve resultado, tem alguma coisa errada nessa abordagem aí. Tem alguma coisa errada. Então é muito comum você ter uma falsa sensação de produtividade. Não adianta nada você ser disciplinado, dedicado, fazendo a coisa errada. Não adianta nada. É muito perigoso, inclusive, isso. Você ser um cara extremamente motivado, extremamente disciplinado, só que se você tem uma abordagem que é ineficaz, você acaba queimando o cartucho. Né? Você queima cartucho. Aí você não entende o porquê. Cara, eu falo com tanta gente, eu abordo tanta gente, eu prospecto tanta gente, mas eu não vendo. Isso está muito atrelado ao tipo de abordagem que você está fazendo. Então a primeira coisa, reconheça que a abordagem precisa ser alterada. Você precisa ter esse feeling, você precisa ter esse inconformismo. Se eu não conseguir vender hoje, amanhã eu vou abordar de uma outra maneira. Você não é uma árvore, você não está engessado aí, você não é uma parede. Você pode mudar a sua abordagem. Você não precisa ligar para 20 pessoas falando, seguindo o mesmo roteiro. Você não precisa abordar 20 pessoas do mesmo jeito. Você não precisa fazer isso. Só que às vezes você faz sem pensar, você nem percebe, né? Já aconteceu comigo, eu tenho pessoas aí que me acompanham, que vendem, enfim, seguro de vida principalmente, corretores de imóveis, que estão sempre ali a cada mês me abordando. E sabe o que eu percebo? A abordagem é a mesma. O cara demora um mês para voltar a falar comigo, né? Ele faz um acompanhamento, eu sou ali da carteira de clientes dele, ele passa um mês e me aborda do mesmo jeito, igualzinho a um mês atrás, quando eu dei um não para ele. E adivinha, eu continuo dando não para ele. Até ele mudar a abordagem, até ele despertar, até ele mexer em algum gatilho mental aqui que faça eu recebê-lo de uma melhor forma. Né? Vocês têm que entender que a abordagem é o quebra-gelo. A abordagem que vai definir se o cliente vai para o seu funil de vendas ou não. A forma com que você aborda esse cliente que vai definir se ele vai te dar abertura para você abrir um prospecto, para você iniciar uma negociação. Até para que esse cliente vire um acompanhamento, né, para você fazer esse follow-up aí ao longo dos meses, a abordagem inicial ela determina a qualificação da sua carteira de clientes. Então a forma com que você aborda esses clientes vai determinar se você vai ter uma carteira muito boa, muito quente, ou se você vai ter uma carteira ali cheia de fumaça, né? Que parece que você tem uma carteira de clientes, mas na verdade você não tem. É tudo espuma, né? Como dizia um antigo gestor meu, é só espuma ali, só tá fazendo volume. Então, a primeira coisa, seja inconformado. Não tem problema nenhum em você mudar a sua abordagem de acordo com o seu feeling. Se hoje você abordou 50 pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas do mesmo jeito e não obteve resultado, recomeça e muda essa abordagem. A gente vai falar sobre um tipo de abordagem que é muito eficaz. Segundo ponto que é muito importante. A primeira coisa é você ser, né, uma pessoa inconformada. A segunda coisa é você ter atitude. Pessoal, ninguém gosta de vendedor morto. Ninguém gosta de vendedora morta. Ninguém gosta de ser atendido por uma pessoa que não tem entusiasmo. Então não importa qual seja o produto ou serviço que você venda, e não importa se você está falando com o primeiro cliente do dia ou com o último cliente do dia, o seu entusiasmo tem que vir na frente. Isso comunica muito com o cliente. O entusiasmo, ele supera a técnica. O entusiasmo, ele supera grandes habilidades no fechamento. O entusiasmo quebra gelo. O entusiasmo gera conexão. Então, você precisa ter essa atitude de impactar o seu cliente positivamente de uma forma entusiasmada. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não importa qual seja o produto ou serviço. Ser entusiasmado é uma decisão. Eu vou provar isso para vocês. O primeiro serviço que eu trabalhei com vendas foi convênio funerário. Foi o primeiro serviço que eu trabalhei com vendas. Não sei se aqui alguém conhece esse serviço. Agora explica uma coisa para mim. Como que você vende
convênio funerário entusiasmado. Como que você vai falar de caixão, velório, papo fúnebre, né? Entusiasmado. Como que você vai vender algo dessa maneira, algo que é um assunto tão delicado, né? Um assunto sinistro? Como que você consegue criar conexão com o cliente vendendo um produto como esse? Por isso que eu falo para você, o entusiasmo, ele tá ali independente do produto ou independente do serviço. Se você for uma pessoa entusiasmada, se você conseguir transmitir o entusiasmo na sua voz, na entonação, na sua dicção, isso vai facilitar muito a sua abordagem inicial, né? Eu percebo que tem muitos vendedores que estão no automático. Você presta atenção, repensa aí, veja a forma com que você trabalha hoje. Será que você coloca entusiasmo para falar com o cliente? E hoje o atendimento, gente, ele tá muito digital, né? Tem pessoas que não saem do WhatsApp, mas eu vou falar um negócio para vocês. Nada supera um tete-a-tete, nada supera um telefonema. Tem muita coisa que o cliente tem coragem de falar para você pelo WhatsApp, mas na ligação ele não fala. Então, a chance de você conseguir criar uma conexão com o cliente por ligação é muito maior do que via WhatsApp. Eu falo por mim, eu consigo dispensar pessoas o dia inteiro que me abordam via WhatsApp, porque pelo WhatsApp é fácil. Você fala, não quero obrigado e não responde mais. E se a pessoa me liga? E se a pessoa me liga e desperta ali um gatilho mental em mim? Eu fico na ligação. Eu continuo ali ouvindo o que ela tem para me falar. Então, tenha essa atitude de separar no seu dia, de separar na sua carteira de clientes, os clientes que você vai contactar, que você vai falar por telefone, né? Para você que trabalha aí dentro do escritório. Para quem trabalha na rua com venda externa, já tá todo dia ali no tete-a-tete, então não precisa disso. Mas para você que tá dentro do escritório, eu sei que vicia, o WhatsApp vicia. Você quer abordar pelo WhatsApp, você quer fechar vendas pelo WhatsApp, nenhum problema em fazer isso. Mas cuidado, a sua abordagem, para ela de fato ser efetiva, ela precisa ter um contato por telefone. Essa conexão com o cliente, para deixar de ser frio o atendimento, precisa ser por telefone. Eu trabalho com vendas, né, no B2B para o corporativo e eu já tive diversos tipos de consultores, né, diversos tipos de executivos de vendas. E uma vez eu me deparei com uma cena de um executivo finalizando o dia dele. Ele finalizou, fechou o notebook dele e falou assim, nossa, hoje eu produzi, mandei 50 e-mails. Foi isso que ele me... Nossa, hoje eu produzi, disparei 50 e-mails. Eu olhei pra ele e falei, cara, você disparou 50 e-mails, assim, qual efetividade tem esse trabalho? Você percebe como a gente se engana? Né? Ele disparou 50 e-mails, né? Hoje você consegue disparar até 1.000, 2.000, 3.000 e-mails por dia. Você não tem retorno e você fica com aquela falsa impressão que você produziu. É muito mais válido você fazer uma ligação, falar com o cliente, do que mandar 50 e-mails. Se você trabalha, para quem trabalha no mercado, por exemplo, é um corretor de imóveis, é muito mais efetivo você descolar um mailing onde você consiga falar com investidores, você consiga falar com pessoas, com clientes potenciais por telefone, do que você ficar mandando um monte de e-mail marketing, do que você ficar mandando ali lista de transmissão dos lançamentos via WhatsApp. Isso já está muito batido. Muita gente já faz isso. Então, se você não se posicionar de uma forma diferente no mercado, não tem por que comprar de você. E agora a gente vai entrar no terceiro elemento, né, que tem muito sentido a essa questão de você ter esse entusiasmo, de você ter essa atitude na hora de você fazer a sua abordagem. O terceiro elemento, muito poderoso, é a empatia. Você precisa ter a habilidade de se colocar no lugar do seu prospecto, se colocar no lugar do seu cliente. Quando você faz esse exercício, você começa a entender que o que você acha que funciona, não funciona. Se coloca no lugar. Hoje, a concorrência está muito acirrada, né? Hoje nunca foi tão difícil vender. Pensa comigo, o que você trabalha hoje, né? Vou dar uma olhada aqui nas pessoas que estão assistindo. Ó, tem o Daniel, é corretor de imóveis, por exemplo. A Paula, ela, até onde eu sei, representante, atua com planos de saúde. Então, ou seja, Paula, quantas pessoas vendendo plano de saúde tem hoje? Milhares. Daniel, quantos corretores de imóveis tem hoje? Milhares. Ou seja, você disputa um mercado muito acirrado. É muito acirrado. Se você não tiver uma abordagem diferenciada, você vai ser mais um no meio dessa multidão de profissionais fazendo as mesmas abordagens.
abordando do mesmo jeito, criando um relacionamento do mesmo jeito, isso não funciona mais. Então, quando eu digo que você precisa ter empatia, você precisa se colocar no lugar do cliente e fazer o seguinte exercício. Se eu tiver interessado ou se eu tiver interesse em comprar um imóvel, de que forma eu gostaria de ser abordado? Quais são os aspectos em relação ao mercado de imóvel que eu ouviria, que me despertaria interesse em ouvir, em saber mais, em ter maiores informações? É esse raciocínio que você tem que ter. Se eu sou um cliente potencial para adquirir um plano de saúde, eu tenho que pensar o seguinte, cara, quais são as informações-chave? Né? O que passa na minha cabeça, o que passa na cabeça de um prospecto que tenha interesse em adquirir um plano de saúde? Né? Geralmente eu me coloco, quando eu penso em plano de saúde, eu penso na rede que me atende e no valor, né? Isso sempre é um fator muito importante, porque tem milhares de operadoras e hoje o mercado tá ali, ó, pau a pau, as operadoras são muito boas. Então, geralmente, o que determina é região e valor, né? E ticket médio. Então, o que será que eu posso falar de cara na abordagem para prender atenção? Então, eu, Anderson, como consumidor, eu sei o que eu gostaria de ouvir da boca de um corretor, da boca de uma corretora. Eu sei o que eu gostaria de ouvir. Então você precisa fazer esse exercício, porque se você não se diferenciar do mercado, vai ser muito mais difícil a sua conversão. Você não vai conseguir cativar os clientes, você não vai conseguir criar uma carteira de clientes sustentável a longo prazo, porque você é mais um. Não tem eficácia nesse trabalho. Então, se colocar no lugar dos seus clientes é um baita exercício e é um exercício diário. É até divertido fazer isso, porque você vai ali testando maneiras de abordar clientes de diversas maneiras, né? A nossa área, a área comercial, a área de vendas, ela é muito dinâmica. Ela permite que você exercite ali na prática. Você pode hoje, por exemplo, chegar no escritório amanhã e trabalha com serviço, o produto vende por telefone e decidir abordar os 10 primeiros clientes de 10 formas diferentes. Não precisa abordar da mesma forma. Eu faço muito esse exercício, né? Quando eu tô na pegada ali de vendas, quando eu tô querendo me exercitar em vendas, eu sempre testo as formas de abordagem vendendo, fazendo a venda, né? E eu vou dar aqui para vocês um exemplo, né? Para quem não sabe, eu trabalho com telecom. Então hoje eu represento uma operadora, né? Hoje existem aí as 3 grandes do mercado, que é a Claro, a Vivo e a TIM, tá? Eu represento a operadora Claro. Só que hoje, tanto a Claro, quanto a Vivo, quanto a TIM, elas oferecem praticamente os mesmos serviços e os mesmos preços. Os mesmos serviços e os mesmos preços. Então, por que o cliente vai comprar de mim se ele tem ali várias opções, a qualidade tá tudo ali, ó, tá equiparado, é tudo a mesma coisa praticamente, hoje o mercado tá muito acirrado. Então, por que o cliente tem que comprar de mim? Por que o cliente tem que comprar de você? Você já fez esse exercício? Se ele tem a concorrência, se ele tem outros consultores. Então, eu vou responder essa pergunta para você. Eu, quando ligo, vou fazer uma venda por telefone ou quando eu vou fazer uma venda pessoal, a primeira coisa que eu alerto no meu cliente, o primeiro gatilho que eu desperto nele é a questão de eu não ser mais um vendedor preocupado em só impor um produto para ele, em colocar ali goela abaixo um produto ou um serviço. Então, geralmente, eu atuo na deficiência da concorrência, né? Hoje, para quem... Todo mundo que está me assistindo aqui, com certeza você é cliente de alguma operadora. Você tem um serviço de internet, você tem um serviço de dados no seu celular. Fala uma coisa para mim, a pior coisa é quando você precisa de um suporte e você tem que ligar na central, não é? Quem gosta de ficar ali 10, 20, 30 minutos na central porque a internet está ruim, porque o pacote de dados venceu, porque o sinal está ruim? Ninguém gosta. Eu já sei disso, porque eu sou um consumidor também. Então a primeira coisa que eu falo na minha abordagem é... A pessoa precisa entender que o meu diferencial é, sempre que você precisar resolver um problema, você não vai ligar na operadora, você vai ligar para mim. Eu vou ser o seu consultor pessoal. Eu vou te atender mesmo depois da venda feita, mesmo depois que a gente fechar o contrato, sempre. Seu período de fidelidade são 12 meses. Durante esses 12 meses você pode contar comigo.
Então, isso para cliente ninguém falou anteriormente, é inédito. Então, esse pós-venda, isso que eu ofereço para os meus clientes é o meu diferencial. Então, quando o cliente tem algum problema, ele não liga para a operadora, ele não precisa ficar passando aqueles 20 minutos na linha. Ele liga para mim, liga para o meu telefone e eu resolvo, eu vou atrás da resolução desse problema. Isso me garante duas coisas. Eu tenho um belo argumento para fechar minha venda, porque o cliente se sente seguro, ele vê confiança no que eu tô falando, afinal de contas eu tô deixando meu telefone pessoal para eu ser o pós-venda dele, para eu resolver um problema técnico que surgir posteriormente. Então eu consigo fechar essa venda e eu consigo garantir indicações ao longo desses 12 meses. Percebe que uma maneira de abordar, eu não preciso falar de preço, eu não preciso ficar barganhando desconto, eu não preciso ficar, de repente, trazendo soluções mirabolantes ali para a hora da venda, eu não preciso de nada disso. Eu simplesmente me posiciono diferente de todo o resto que trabalha com o mesmo produto, com o mesmo serviço. Aí eu te faço uma pergunta, você que trabalha aí com vendas, a sua forma de abordar hoje, você aprendeu com quem? Você aprendeu sozinha, foi um script, você que desenvolveu, só que essa forma de abordar, ela tem algum diferencial? Ou você aborda de forma básica, ou você passa ali só as informações básicas do seu produto, do seu serviço. Tem algum gatilho que desperta no cliente para falar, pô, peraí, sabe qual que é a reação que você tem que tirar do seu cliente? Ele tem que ouvir você na linha ou ouvir você pessoalmente e pensa assim, peraí, nunca ninguém falou assim comigo. Nunca ninguém mostrou esse ponto de vista para mim. Nunca ninguém me abordou dessa maneira. Esse cara é diferenciado. Eu promovo isso nos meus clientes. Os meus clientes sempre me dão esse feedback no final. Cara, gostei da forma que você me abordou. Gostei que nunca ninguém me fez ver por esse lado. Essas são frases que eu escuto dos meus clientes. Porque os meus clientes me enxergam como um solucionador de problemas. Eles não me enxergam como mais um vendedor na fila tentando empurrar um produto goela abaixo. Então, assim, é outro patamar de atendimento, né? É como você se posiciona, é como você se coloca, é como você aborda o seu cliente. Então, você precisa entender aí dentro do seu nicho de atuação, para pensar, a sua abordagem, ela faz sentido para você? Se você fosse um cliente do seu produto, você gostaria de ser abordado da forma que você aborda? Se você fosse um cliente do seu produto, você viria alguma diferença? Faz um exercício prático. Dentro do seu ambiente ali de trabalho, você consegue comparar? Você consegue ouvir outras pessoas trabalhando? Veja se sua abordagem é diferente ou se você aborda igual a todos os demais. Esse é um exercício que eu faço bastante também, até hoje. Sempre que eu tô ali atuando, que eu tô vendendo num salão de vendas, com outros profissionais perto de mim, eu sempre tô com a orelha ali ligada para ver os tipos de abordagem que estão ao meu redor. Porque eu não quero fazer igual eles, eu quero fazer algo diferente. Porque se eu ligar para o cliente com o mesmo discurso, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então você precisa criar a habilidade de diferenciar a sua abordagem dos demais. Você não pode ser mais um. Então praticar a empatia é muito importante, galera. É muito importante. Os clientes, eles estão de saco cheios de ser atendidos da mesma forma. Os clientes já não aguentam mais aquela mesma conversa de que, né, papo de vendedor. Os clientes não caem mais nessa. Antigamente, o bom em vendas era o falador, né, o falastrão, é o cara ali que tem mais malandragem. Não existe mais espaço para esse profissional, né, para esse personagem, enfim, né, nenhum profissional. Não existe mais espaço para essa imagem de vendedor. Hoje você precisa estar sempre estudando, hoje você precisa estar sempre se reciclando e a sua abordagem vai definir todo o processo de venda. A sua abordagem vai definir se aquele prospecto vai se tornar uma venda ali de impacto ou se ele vai se tornar um prospecto, né, um cliente potencial na sua carteira que você vai fazer um acompanhamento. Mas o primeiro exercício é esse. Dos 3 elementos que a gente conversou aqui, o primeiro elemento, para a gente relembrar, você precisa ser inconformado, né? Se você tá em um dia de vendas, que você tá ali voando, abordando pra caramba e não tá tendo resultado, muda, vira, não aborde
os clientes da mesma maneira. Muda a sua abordagem rapidamente para que você torne o seu dia mais dinâmico. Segundo ponto, você tem que ser entusiasmado. Não adianta, você pode ser um cara super disciplinado, você pode ser um devorador de mailing, você pode ser um cara que vai pra rua e faz visita pra caramba, mas se você não tiver entusiasmo, você não vai convencer ninguém. Sem entusiasmo, você não vende nem pra tua mãe. Sem entusiasmo. Você precisa ser uma pessoa entusiasmada, você precisa ali tá voando dentro do teu negócio. E não importa se é o primeiro cliente do dia ou o último cliente do dia. O entusiasmo chega na frente, o entusiasmo convence. E o terceiro elemento é você ter empatia. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? E para nós profissionais de venda, a melhor técnica para você criar conexão e ter uma abordagem poderosa é você se colocar no lugar do seu cliente. Então a primeira pergunta é: eu gostaria de ser abordado dessa maneira? Se eu fosse um cliente potencial para o seu produto ou para o seu serviço, eu ia gostar de receber essa abordagem? Faz sentido ser abordado dessa maneira? Esse tipo de abordagem cria liga, cria conexão? Se as respostas forem sim, você está no caminho. Agora, se a resposta for não, você precisa mudar rapidamente. Muda essa abordagem, se coloca no lugar, escuta seus colegas trabalhando, veja a forma que eles estão fazendo e faz diferente, porque os clientes recebem ligação, e-mail, WhatsApp, todos os dias, de todos os lados. Se você não criar uma abordagem diferenciada, você vai ser mais um ali na fila do pão. Você vai ser mais um que vai tomar não. Você vai ser mais um que vai ser ignorado. Você vai ser mais um que não vai ser retornado. Então você quer isso? Nada mais frustrante que você ter um dia ali positivo de prospecção e não ter um retorno, correto? Quem trabalha com venda sabe do que eu estou falando. Então, para que você tenha retornos, para que você tenha uma carteira de clientes mais efetiva, você precisa trabalhar esses 3 elementos da abordagem. A sua abordagem é seu cartão de visita, a forma com que você se posiciona, a sua postura, tudo isso vai complementar ali a sua abordagem inicial. Então você precisa sempre se colocar no lugar do seu cliente e entender, se eu fosse um cliente desse produto ou desse serviço, quais são as características que me chamariam a atenção? O que esse cara pode falar que eu vou dar ouvidos, nem que seja por curiosidade, porque ele falou um negócio muito diferente, que eu nunca ouvi de vendedor nenhum, que eu nunca ouvi de consultor nenhum. Então esse cara é diferente, esse eu quero ouvir, esse me despertou curiosidade. Entende isso, galera? Você precisa sempre criar uma maneira dentro do seu negócio, dentro do seu serviço, dentro do produto que você venda, você precisa pegar ali a característica mais marcante e começar a sua abordagem jogando ela para cima do cliente. Porque o cliente fala, opa, peraí, esse veio diferente, esse não veio com script pronto, esse não veio com aquele diálogo na ponta da língua, esse não veio com aqueles clichês de vendedor, não, ele veio para um caminho totalmente diferente e me despertou interesse. Então o segredo da abordagem, resumindo, pessoal, é você ser diferenciado. Diferenciado. Como eu falei aqui no começo da live, eu recebo hoje propostas, por exemplo, eu devo estar na carteira de clientes aí de vários consultores, porque a cada mês eu recebo proposta, né, de imóvel, né, de plano de saúde, de seguro de vida, e o impressionante é que assim, é sempre a mesma abordagem. O cara me abordou o mês passado e ele hoje me mandou uma mensagem idêntica. Parece até que ele só copiou e colou. Isso não funciona, não funciona. Você precisa abordar de uma forma diferente, porque se você não fizer coisas diferentes, os resultados são sempre iguais, né? Já dizia ali o Albert Einstein, né? É loucura a gente querer colher resultados diferentes fazendo coisas iguais. Isso não existe. A abordagem precisa ser um organismo vivo dentro do processo de venda. A abordagem ela precisa estar em mutação, ela precisa ser dinâmica. Não funcionou, muda, não funcionou, muda, não funcionou, muda. Né? Nós temos essa praticidade dentro da área comercial, da gente poder sempre estar ali encarando clientes de formas diferentes, foge do script, foge do padrão. Ninguém aguenta ser abordado da mesma forma robótica, sem empatia, sem entusiasmo, sem energia. Então amanhã, o exercício que você precisa fazer para comprovar isso que eu estou falando,
Quando você chegar no seu trabalho, quando você começar a sua atuação ali, seja qual for o seu negócio, você vai prospectar. Você vai ter que prospectar, você vai atender lead, não sei qual que é o canal que você utiliza para vender, mas mude a sua abordagem. Comece de uma maneira, mas não termine da mesma maneira, a não ser que você esteja tendo muito sucesso. A não ser que a sua taxa de conversão esteja muito positiva. Mas se não for o caso, amanhã faça o seguinte exercício. Tenha no mínimo 3 abordagens diferentes para que você aplique para os seus clientes. E vai ali mensurando qual é a melhor. Sabe como você mensura qual abordagem é a melhor? Aquela que te proporcionar mais tempo no atendimento. Entendeu? Então, por exemplo, se você trabalha com o telefone, geralmente você não passa ali de 2 minutos na linha, né? Você começa a falar com a pessoa, você já vê que a pessoa tá com pressa, ela já quer desligar. Isso significa que a sua abordagem é ruim, ela não tem liga, ela não cria conexão. Nem sempre, né? Às vezes o mailing é ruim também, mas a grande maioria é porque você não tem conexão. Aí você tem que mudar na próxima ligação, para criar liga. Você tem que falar palavras que abram os ouvidos, que despertem interesse em pelo menos ouvir o que você tem para falar, né? Então essa é divertido, inclusive, praticar isso. Essas práticas de abordagem precisam ser postas em prática cliente a cliente. Né? Faz de uma forma, muda, faz de outra forma, muda, faz de uma forma, muda, até você conseguir ficar mais tempo. Aqui você conseguir ficar mais tempo com o cliente na linha, é essa que você vai lapidar, é essa que você vai ajustar, é essa que você vai melhorar e vai trabalhar com os demais clientes. Beleza, galera? Então aqui nós falamos de 3 elementos para que você melhore a sua abordagem em vendas. Mas nada adianta a gente ficar aqui com teoria se você não colocar isso na prática. Nada adianta essa teoria se amanhã no seu trabalho você não praticar o que a gente conversou aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Segue lá, assina o canal Anderson Freire Sales League. Lá tem várias lives, tem desafios de vendas ao vivo para que vocês compartilhem aí com as pessoas que trabalham com vendas do seu ciclo social e a gente vai começando a crescer aqui na nossa comunidade vendedora. Beleza, galera? Uma ótima noite para vocês, um excelente final de semana e eu te vejo na próxima terça-feira às 20h57. Valeu!